Questão da prova do SPSEC 2015, que vai envolver algumas características de compostos iônicos. Então, nós vamos aproveitar essa questão para falar algumas características tanto dos compostos iônicos como também dos metais. Vamos à leitura do enunciado. Compostos iônicos são aqueles que apresentam ligação iônica. A ligação iônica é a ligação entre íons positivos e negativos, entre cátions e ânions, unidos por forças de atração eletrostática. Sobre as propriedades e características de compostos iônicos, são feitas as seguintes afirmativas. Então, nós temos aí 5 afirmativas para marcar verdadeiro ou falso a respeito dos compostos iônicos e depois assinalarmos aí a alternativa correta. Vamos lá. Primeira alternativa, ele diz, primeira afirmação, apresenta um brilho metálico. E aí, pessoal, será que os compostos iônicos apresentam brilho metálico? O primeiro item é falso. Por quê? Isso não é característica dos compostos iônicos. Isso é característica dos metais. Vamos rever um pouco aqui algumas características dos metais que eu coloquei para nós. São características gerais. Essas características, tanto dos metais como dos compostos iônicos, que eu vou mostrar aqui, são características gerais. Sempre a gente consegue alguma exceção. Mas não nos interessam agora as exceções. Nos interessam as grandes regras, as principais características gerais dos metais e dos compostos iônicos. Então, características gerais dos metais. Primeiro, possuem brilho metálico, um brilho metálico característico. Segundo, são maleáveis, podem ser transformados em lâminas. São dúcteis, podem ser transformados em fios. São bons condutores tanto de calor como também de eletricidade. E como regra geral, são sólidos em condições ambientes. Regra geral. Porque nós temos até um metal líquido nas condições ambientes, temperatura de 25 graus Celsius, é a temperatura ambiente, que é o mercúrio. O mercúrio, o ponto de fusão dele, que é a temperatura de passagem de sólido para líquido, é menos 38,8 graus Celsius. Então, a 25 graus Celsius, é lógico que ele é líquido, porque 25 graus Celsius é maior do que o ponto de fusão. Então, na temperatura ambiente, o único metal líquido é o mercúrio. Mas tem um outro metal com ponto de fusão também bem pequeno, que é o gálio. Na temperatura ambiente, o gálio é sólido, porque ele só passa de sólido para líquido na temperatura de 29,8 graus Celsius. Mas se você colocá-lo, por exemplo, na temperatura de 30 graus Celsius, ele já vai ser líquido, porque a 30 graus Celsius ele já terá ultrapassado o seu ponto de fusão. Então, como regra geral, os metais são sólidos em condições ambientes. Mas nós temos até o mercúrio, que é líquido nas condições ambientes, e ainda mais o gálio, que tem um ponto de fusão bem pequeno. Então, possuir brilho metálico não é uma característica dos compostos iônicos, é uma característica dos metais. Por que os metais são bons condutores tanto de calor como de eletricidade? Uma das teorias mais simples para explicar a ligação metálica é a famosa teoria do mar de elétrons. Mar de elétrons ou nuvem de elétrons. São denominações que às vezes a gente vê nos livros. Então, nessa teoria do mar de elétrons, o que seria um metal? Imagine aqui que eu tenho uma barra de prata, do metal prata. Então, se eu tivesse uma barra de prata, ó, nessa teoria do mar de elétrons, eu teria vários cátions Ag+, naquela barra, vários cátions Ag+ na barra. Estou colocando aqui, ó, algumas bolinhas positivas representando o cátion Ag+. E envolvendo esses cátions, nós temos uma nuvem, um mar de elétrons livres. CAG+ significa que cada átomo de prata perdeu um elétron. Então, esses elétrons perdidos por cada átomo de prata formam essa nuvem de elétrons, esse mar de elétrons livres. Esses elétrons livres, fazem com que o metal seja um bom condutor
de eletricidade. São elétrons livres. E aqui, imagine que a gente tem uma barrinha de prata, ok? Essa é a teoria do mar de elétrons ou da nuvem de elétrons, que explica aí porque os metais são bons condutores de eletricidade, são bons condutores de calor, porque quando aumenta a temperatura, esses cátions começam a vibrar e vão propagando esse calor para as demais partes do metal, ok? E as características dos compostos iônicos também são regras gerais, tá certo? Sempre a gente consegue algumas exceções para essas regras gerais. A primeira regra geral é que os compostos iônicos, como sal de cozinha, por exemplo, NaCl, o hidroxissódio, NaOH, que é a soda cáustica, eles têm altos pontos de fusão e ebulição. Então, a passagem de sólido para líquido é bem alta. Por exemplo, o NaCl é em torno de 800 graus Celsius. Então, você teria que aquecer a temperaturas superiores a 800 graus Celsius para que o NaCl sofresse fusão, passasse de sólido para líquido. Já que o ponto de fusão é muito alto, como regra geral, eles são sólidos em condições ambientes. Então, na temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm, eles são sólidos, a maioria. Porque existem até sais líquidos, alguns sais orgânicos, com moléculas orgânicas bem grandes, que acabam diminuindo a intensidade da ligação iônica, e aí eles acabam tendo baixo ponto de fusão e acabam sendo líquidos na temperatura ambiente. Mas, como regra geral, eles são sólidos na temperatura ambiente, porque tem alto ponto de fusão e ebulição. Eles não conduzem a corrente elétrica na fase sólida, porque na fase sólida os íons estão presos no retículo cristalino do sal. O Na+, o Cl- do sal de cozinha estão aprisionados no retículo cristalino. Então, com esses íons presos, eles não conduzem corrente elétrica. Se você quiser fazer o composto iônico conduzir corrente elétrica, você tem que fazer os íons ficarem livres. Como é que eu posso fazer os íons de um sal, por exemplo, do NaCl, ficarem livres? Ou fundindo, aquecendo a temperaturas muito altas, que ele vai passar de sólido para líquido, aí os íons vão ficar livres, ou então colocando em solução aquosa, porque aí você vai ter uma solução aquosa eletrolítica, uma solução aquosa que tem íons livres. A água e sal conduz corrente elétrica. Então, por exemplo, se você pegar o sal de cozinha, NaCl, e aquecer NaCl, que é sólido em condições ambientes, aquecer em temperaturas altíssimas, ele vai sofrer fusão. Você vai ficar com Na+ líquido e Cl- líquido. Não coloque aquoso, porque se você colocar aquoso, significa que está dentro da água, em solução aquosa. Não, eu estou primeiro mostrando que eles conduzem corrente elétrica quando fundidos. Eles sofreram fusão. O sal sólido agora tem íons líquidos, ok? E você pode também pegar o NaCl, sólido, e colocar em água. Se você colocar em água, ele vai se dissolver e se dissociar. Ele vai se dissociar em Na+ aquoso e Cl- aquoso. Percebe a diferença? Na fusão não tem água. Aqui é o estado físico dos íons líquido. Na dissociação iônica tem água. Você colocou o sal em água. E agora eles estão solvatados pela água. Não interessa se foi através de uma fusão ou se foi através de uma dissociação iônica. O que interessa é que agora os íons estão livres. Se os íons estão livres, eles agora conduzem corrente elétrica. Não confundir, os metais conduzem corrente elétrica por causa dos elétrons livres. Um composto iônico conduz corrente elétrica quando os íons estão livres. Ou porque o sal sofreu fusão, o sal é o composto iônico, pode ser uma base também, ou porque esse composto iônico sofreu dissociação iônica em solução aquosa. Outra regra geral, que tem inúmeras exceções, é que os compostos iônicos são solúveis em solventes polares. Por exemplo, o NaCl é solúvel em solvente polar, em água. O hidroxissódio é solúvel em água, etc. Mas existem até sais insolúveis, como por exemplo, cloretos, brometos e iodetos de prata, mercúrio e chumbo são insolúveis. Sulfato de cálcio, estrôncio, bário e chumbo são insolúveis. Tá vendo? Então nós temos muitos sais insolúveis. Nós estamos apresentando as regras gerais. Como regra geral, os sais, os compostos iônicos,
como sais e bases, eles são solúveis em solventes polares, como por exemplo a água, que é um solvente bastante polar. Então, primeiro item, apresentamos aí as características gerais, tanto dos metais quanto dos compostos iônicos. O item 1 está falso, porque ele deu a característica dos metais e não dos compostos iônicos. Segundo item, apresentam elevada temperatura de fusão e ebulição. Correto. Alto ponto de fusão e ebulição. Segundo item, verdadeiro. Marcaremos o segundo item. 3. Apresentam boa condutividade elétrica quando em solução aquosa. Correto. Os compostos iônicos em solução aquosa, eles formarão uma solução eletrolítica e conduzirão corrente elétrica. Terceiro item, verdadeiro. Quarto item, são sólidos em condições ambientes. Temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm. Correto. A grande maioria dos compostos iônicos é sólida em condições ambientes, porque exatamente tem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Verdadeiro. E o item 5, são pouco solúveis em solventes polares como a água. Falso. São solúveis em solventes polares como a água. É lógico que isso é a regra geral. Nós temos muitos sais insolúveis, mas nós estamos falando das regras gerais dos compostos iônicos. Portanto, dizer que são pouco solúveis como regra geral, o item 5 é falso. Só são verdadeiros os itens 2, 3 e 4. 2, 3 e 4, a gente marca o item B de bola. Ok? Então, questão interessante, até porque essa é a regra aqui, a gente não está interessado só em resolver a questão e marcar o item, a gente está interessado em fazer revisões. No caso aqui, uma boa revisão de características gerais dos compostos iônicos, da ligação metálica e as características gerais as características gerais dos metais e da ligação metálica, e aqui as características gerais dos compostos iônicos. Questão resolvida, muito tranquila para nós, item B de bola.